Gravando aqui já. Oi, pessoal. A gente está com um problema aqui de gravação. Não vai poder ser ao vivo, mas a gente está gravando e a gente vai continuar no assunto aqui da espiritualidade. Como a gente estava falando, né? É importante o treinamento dos profissionais de saúde até porque para entender um pouco mais o outro, a sua cultura, a sua religião, mas a gente entende também nessa situação que a gente acabou de comentar que os profissionais de saúde, eles passam por burnout, problemas mentais, problemas familiares, né? Então a gente realmente precisa também olhar para esses profissionais com um olhar de compaixão e entender que realmente esse trabalho é um trabalho muito desafiador, porque quem cuida precisa também de ser cuidado. Nós aqui, a gente procura se cuidar, né? Todos nós aqui temos as nossas práticas, a nossa espiritualidade, mas aqueles que não têm. E a gente já vai falar sobre isso também, não só na questão de profissionais que não têm esse hábito de meditação, de prece, de oração, mas a gente vai falar também no âmbito de paciente, o que as meninas perceberam com relação a isso na questão de se curar mais rápido, né? Elas já vão comentar. Então, o cuidado holístico faz parte do exercício profissional. E é justamente nesse contexto que a espiritualidade e a religiosidade do paciente se apresenta como uma das facetas a serem abordadas pelos cuidados em enfermagem. Nosso propósito é auxiliar na compreensão da espiritualidade como uma dimensão humana, presente em todos os ciclos e fases da vida e que deve ser alvo de atenção e cuidado por parte do enfermeiro. Exatamente. Bacana. Tem muita coisa linda aqui, mas eu quero passar logo para vocês, né? Eu quero passar a palavra aqui para Fátima. Ela anotou aqui até alguns tópicos, mas eu quero fazer uma pergunta principal aqui para ela, né? Ela que teve aí trabalhando na época do Covid no HPM. Como que você percebeu, você que é uma pessoa que tem a sua prática religiosa, né, que eu sei, mas eu creio que você teve esse olhar diferenciado para cada paciente que você via, né? Ou familiares, ou enfim, questão do luto. Fale pra gente qual foi a sua percepção nesse âmbito da espiritualidade dentro do hospital. Olá, pessoal. Eu sou Fátima Rodrigues. Hoje estou coordenadora lá no HPM. Participei aí na linha de frente do Covid e foi muito desafiador. Digo que marcou a minha vida, como marcou de muitas outras pessoas. Não foi fácil. Me recordo muito bem de muitas carinhas, muitos rostinhos que entraram lá e a gente se comoveu com a situação, porque foi desesperador mesmo, tá? Muitos pacientes que chegavam inconscientes já, por conta do grau de comprometimento dos pulmões. Às vezes alguns já chegavam entubados, outros já chegavam lúcidos, orientados, porém com um grau de dispneia grave, e aí iam evoluindo. Muitos se recuperavam rápido, outros evoluíam para um grau mais grave e subiam para o CTI. Em relação à questão da admissão dos pacientes, a gente avaliava um por um. Apesar de serem muitos, mas a gente conseguia, né, ter esse contato e fazer essa avaliação. Alguns que entravam mais calmos, mais tranquilos, outros já entravam mais desesperados. Quando eu digo entrava, é porque a gente tinha uma enfermaria que era a porta de entrada para os pacientes com Covid, que a gente chamava que era Covid-1, que era o primeiro local onde o paciente era admitido quando ele era internado. E ali a gente observava como que
ele ia se comportar em relação à questão do curso da doença. Como eu já falei, alguns melhoravam e recebiam alta ali mesmo, outros evoluíam para um grau mais de gravidade e subia para o CTI. E nós observando ali durante, né, os dias, né, de internação, que aqueles pacientes que demonstravam ser mais espirituoso, né, eles tinham uma paz, tinham uma calma. E esses, né, que a gente observava com mais desesperos, às vezes até ficavam solicitando visita religiosa, se poderia entrar um pastor, um padre, alguém que poderia conversar com eles, porque eles estavam sentindo que iam morrer e que eles precisavam aceitar, né, Jesus, se confessar, fazer alguma coisa ali em relação à questão da espiritualidade. Não foi fácil, né? Como eu já falei, foi um desafio muito grande, exigiu da gente muita coragem, muito equilíbrio e muita força também, porque nos exigiu também muita resistência, né? Essa questão do Covid. Um inimigo invisível, ninguém sabia nada sobre como que ele ia se comportar, como é que seria. Muitas das vezes a gente não tinha estrutura, né, montada, tivemos que preparar tudo em tempo recorde, porque o número de pacientes aumentava cada dia mais, e então precisamos fazer treinamentos, adquirir mais equipamentos, aumentar o número de leitos por conta da grande demanda. Enfim, não foi fácil. Treinamos as equipes, passou-se aí 2 anos de pandemia, e muitos desses profissionais da linha de frente saíram com alguns problemas mentais, problemas de ordem psíquica, problemas físicos, e acredito eu que eu também, que não tem sido fácil, até porque eu tenho uma história, né, particular em relação à perda de familiar, e isso acaba me angustiando um pouco, né, por conta da perda, do luto, de como aconteceu, e é isso. Quer contar um pouquinho sobre a história da sua perda também? Posso contar sim. Você aqui trabalhando, teu irmão lá internado no Rio. Como aconteceu foi o seguinte: o meu irmão mais velho, 57 anos, não tinha nenhuma comorbidade, só tinha sobrepeso. Ele apresentou os sintomas, ficou em isolamento por um período, em vez de melhorar, foi agravando, procurou um médico, e aí chegou no hospital e o médico falou que ele fez uma tomografia, que ele tinha aí 45% de acometimento pulmonar. E lá no município onde ele residia, não ficava paciente internado por Covid, porque eles não tinham CTI. Então precisou transferir para o Rio. E ele foi transferido num domingo, de madrugada, e a gente, pelo fato de não poder ficar acompanhante, não receber visita, a gente só sabia notícia no final da tarde, né? Os médicos passavam um boletim via telefone, e aí a gente ficava muito angustiado, porque ele foi para lá bem, falando, com um suportezinho de O2 de catéter. Então, assim, ninguém imaginou, né, que ele não iria retornar. E quando retornou, ele faleceu na sexta-feira, internou no domingo, ficou 5 dias internado. E o corpo veio já numa urna lacrada, ninguém pôde ver, ninguém pôde identificar. Um familiar que morava no Rio que identificou. E foi muito difícil, porque a gente fez o sepultamento dele sem ter certeza, sem ver que era ele que estava ali dentro. E foi tudo muito rápido, por conta, né, das normas da Anvisa, que recomendava-se que não tivesse velório, que não pudesse abrir o caixão. E foi muito difícil. A minha família até hoje, né, a gente lamenta essa perda. Minha mãe, que, nossa, sofre muito até hoje.
E eu também, né, com a saudade. Sim. É muito doloroso. Foi uma época na humanidade muito diferenciada, né? Sim. Nós presenciamos. Eu queria passar um pouquinho agora para a Rosângela, depois eu vou passar para a Fátima para ela falar um pouquinho sobre os tópicos que ela separou, que ela gostaria de compartilhar. Fala um pouquinho, Rosângela, sobre você, não só do HPM, mas se apresenta aí para a mídia. Fala um pouco do seu trabalho também. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou a Rosângela Gomes. Sou técnica de enfermagem há 18 anos no HPM, mas já tenho 35 anos de enfermagem. Sou aposentada do município de Campos. Hoje estou aqui em Macaé. Estou presidente do Movimento de Mulheres que Transformam Vidas, que está em 4 municípios: Macaé, Campos, São João da Barra e São Francisco. E sou ativista do Movimento Negro, da UNegro. Então, assim, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha experiência que eu tive no Covid, né? Isso marcou, acho que para todos lá da equipe, que eu fui a última a entrar no setor. Foi um mix de sentimento, de medo, angústia, de tristeza. E foi um ano que o meu filho resolveu casar, meu filho único, e veio a pandemia. Eu fiquei, meu Deus, se eu morrer, como é que eu não vou ver o casamento do meu filho? E então, assim, foi importantíssimo para mim a minha fé também e a liderança da Maria de Fátima, porque na época ela era a nossa coordenadora, então ela nos passou muita segurança. Então eu só entrei depois de 15 dias no Covid-1, porque ela me chamou, me deu a mão, vamos, que todo mundo me chama de Fete, meu nome é Rosângela, mas todo mundo me chama de Fete no HPM. Ela me chamou, não, você vai conseguir, e todo mundo consegue, você vai conseguir, e consegui trabalhar durante 2 anos dentro do Covid-1. E foi assim, uma experiência assim, nossa, eu falei, meu Deus, eu vou aposentar, e passei por uma pandemia. Eu vou aposentar e passei por uma pandemia, e ali foi a união da equipe. Ali a enfermagem realmente, como você leu ali, foi no cuidar mesmo das pessoas. A gente nos doou para aquelas pessoas, né? Foi uma doação que nós fizemos para aquelas pessoas que estavam ali solitárias, sem os familiares perto. Então a gente, naquele momento ali, nós éramos familiares deles. Nós éramos a família deles, né? Então a gente sentava, conversava, né? De longe, né? Mas eles explicavam, falavam. E o que me marcou muito é que essas pessoas que tinham fé, né? Importa qual seja as suas religiões, ficava mais calma. Eu cuidei de um pastor, a nossa equipe cuidou de um pastor, que ele falava assim comigo: minha filha, se eu morrer, não se preocupe, eu estou bem. Aí ele me passava tranquilidade, né? Eu chegava perto dele, ele com oxigênio, e ele falava: minha filha, não se preocupe, cuide de você, porque Deus está cuidando de todos nós. Então aquilo assim me achei impressionante. Eu falei, meu Deus, eu que tinha que passar alguma coisa para esse paciente, e ele está passando para mim. E ele ficava, vai naquela senhora lá que tal, não está aguentando não. E eu ia e tal, e assim, a gente viu que realmente a fé foi a maior fonte de energia para todos nós, tanto para os profissionais de saúde, tanto para os pacientes. E esse pastor faleceu? Não. É vivo até hoje. Ele é vivo até hoje. A gente sempre está, às vezes, conversando e tudo. Ele passa alguma coisa de Deus para mim e tal. E tá aí. Bacana. Você falando nisso, eu ia até te perguntar, né? Qual foi a experiência mais marcante para você, né? E quando você me fala isso, eu lembro de um professor, um húngaro, que eu estou fazendo um curso com ele, que é a sabedoria do trauma. Como ele fala das questões, assim, as doenças autoimunes, doença de Crohn, doença de Hashimoto,
tantas doenças autoimunes. E aí as pessoas vão, ele é médico, né? Ele é palestrante, escritor, e ele sofreu um trauma. Ele perdeu os avós no centro de concentração em Auschwitz. Foi tipo a história, assim, daquele autor Viktor Frankl. E ele fala o seguinte, essas pessoas que na infância sofreram muito, como ele sofreu, né? Ele é muito estudioso. Ele diz que essas pessoas, elas vão adquirindo, assim, falta de perdão, o cortisol é elevado, e aí todas essas pessoas que chegam no médico, né, vocês até me corrigem, para fazer esse tratamento de doenças autoimunes, elas usam cortisona, né, e nada mais é do que o hormônio do estresse. Sim. Hormônio do estresse, né? Que a pessoa vai carregando e que vai gerando até cancro, doença, né? CA, né? Sim. Então, ele fala isso, e isso está sendo, isso é científico, isso são estudos científicos também. Depois eu vou até também trazer aqui um relato que ele fala de uma pesquisa científica sobre mulheres negras também. Porque tem tudo a ver com uma questão transgeracional, de estresse, de trauma, e ele fala assim que é incrível como tudo, como diz no mundo secular, a cabeça rege o corpo. A cabeça rege o corpo. Então a gente precisa, né, em todo tempo, vocês como profissionais de saúde, eu também da área mental, a gente precisa se cuidar. Né? Fazer atividade física, alimentação boa, nossas preces, orações, meditação, ouvir música, lazer, isso é muito importante. Exatamente. Então, eu achei engraçado porque esse pastor se apresentava, vamos dizer assim, com o cortisol baixo. Tô botando entre aspas, não sei porque eu não fiz exame de sangue. E ele se recupera. É incrível isso, como é importante. Ele fala também, Dr. Gabor Maté, ele fala também que existe pesquisas de famílias muito estressadas que têm filhos com muito problema de asma. E aí ele vai estudar toda a dinâmica daquela família. E eu percebo isso muito. Eu percebo muito. Quando a família é muito estressada, a criança tem problema, assim, É o meio, né? O meio acaba influenciando, né? Sim, trazendo muitas doenças. Sim. Muito bom, muito bom. Fátima, né? Vamos lá, Fátima. Você tem algo a compartilhar com a gente agora? Vamos fazer um bate-bola assim? Vamos. Depois a gente passa para Rosângela de novo. Tá ótimo. Vamos Você anotou alguma coisa aí pra gente? Fiz uns tópicos, né, em Fala relação pra à gente. fase inicial aí, né, dos preparativos para o enfrentamento, né, do Covid. Até então, um inimigo desconhecido que a gente, no final de 2019, a gente ficou tendo ciência, né, a partir dos noticiários de TV, que a gente via que estava lá na China, que estava tendo uma doença respiratória que podia levar à morte, e a gente ficava se questionando, será que vai chegar aqui mesmo? Será que vai afetar também aqui no Brasil, né, Fred? Verdade. E aí, quando virou o ano, né, 2020, janeiro, início de fevereiro, a gente já teve aí o primeiro caso no Brasil, e aí, né, os gestores começaram a se mobilizar para estar se preparando para o enfrentamento a esse vírus, porque observou-se que a proporção era mundial. E aí, nós trabalhávamos numa enfermaria de cirúrgica, atendendo pacientes cirúrgicos, tivemos que nos preparar para ir atuar na linha de frente do Covid, né? Atender essas pacientes. Então, foi aquela guerra, né? Aquela luta, porque tínhamos que correr contra o tempo. Então, logo no início de março, né, naqueles preparativos da estrutura do hospital para receber esses pacientes, foram selecionando alguns profissionais que tinham perfil para estarem trabalhando, atuando ali, né? E eu fui selecionada para estar à frente das equipes, né, desses primeiros atendimentos aí aos pacientes. Então,
Fui ao Rio fazer diversos cursos, paramentação, desparamentação, questão de coleta de exames. Então, eu tive que me preparar no Rio, né, que eram, no caso, a instituição que estava preparando os profissionais, e voltei como replicadora de informação. E aí fui treinar alguns profissionais no Jorge Caldas, que era onde funcionava o centro de triagem, e aí fiquei na minha equipe lá treinando os profissionais. Treinei as equipes de enfermagem, treinei alguns médicos, fisioterapeutas, fazendo, né, vários tipos de observações para que eles usassem os EPIs de forma adequada e protegessem a sua saúde. Então, eu fui incansável em cima do uso adequado dos EPIs. Por conta, né, da grande demanda que se tornou nessa fase, houveram uma escassez no mercado. Então, assim, era uma guerra contra o tempo, e a gente ficava angustiado, porque será que vai faltar? Será que eu não vou ter o meu capote para me proteger? E logo de início, algumas situações me marcou muito, porque eu tenho 2 filhas, né? Meus pais são idosos, tenho a minha família, e eu ficava pensando, falei, meu Deus, como que eu vou voltar para casa? Será que eu vou estar levando essa doença para a minha família? E isso nos preocupava demais. Quando a gente começou a receber os primeiros pacientes, que a enfermaria começou a encher, que a gente tinha que atender todo paramentado, a máscara N95 a gente tinha que usar, só tirava para as refeições. E era uma máscara que ela oferece uma pressão. Para ela estar funcionando realmente, ela tem que pressionar, né, o rosto. Então, a gente, no final do plantão, no final do dia, estava com o rosto todo marcado, todo ferido. Até hoje eu tenho a marca dela. Pelo uso dos EPIs. E paramentação, desparamentação, cada paciente que entrava, a gente usava, né, os EPIs e ia até esse paciente, cuidava dele, e a gente estipulou vários protocolos de cuidados, rotinas, e a equipe, eu do lado da equipe o tempo todo, cuidando para que eles não se colocassem em situações de risco. Quando eu via que uma máscara não estava ajustada, eu já ia lá e reclamava, gente, vamos usar isso aqui direito, troca isso aí, não está certo. E aí, no final de todo, nós fomos parabenizados, porque a nossa equipe, que esteve na linha de frente, naquele campo de batalha mesmo, fomos a equipe que menos se contaminou dentro do hospital. Está aí o resultado, né, da questão dos treinamentos, da importância dos treinamentos, da importância de ter uma liderança à frente, cuidando de tudo, prestando atenção em todos os detalhes. E eu me senti, assim, uma peça fundamental naquele momento. Me senti cuidando deles, cuidando dos pacientes, observando tudo. E a gente acaba sendo uma referência, né? Porque você estuda, começa a pegar tudo quanto é material, artigo científico, que eles vão disponibilizando, porque até então não tinha nada de material, tinha muito pouco. E aí eles vinham, perguntavam a gente, nossa, e pelo fato da gente já estar ali à frente, né, Fede? A gente já sabia o comportamento da doença, já sabia como é que era. Às vezes a gente observava um paciente com um determinado tipo de sintoma, a gente já, não, vamos ficar atenta a esse aqui, porque a gente já sabe que esse sinal já vai levar a essa outra situação. Então, a experiência também nos deu essa vantagem, né? Uhum. E outro ponto que eu queria enfatizar, porque a gente teve esse medo, né, como Rosângela mesmo sinalizou. Será que eu vou morrer? Será que eu vou pegar essa doença? Será que eu vou ver o meu filho casar? Todos nós passamos por esses questionamentos. E não foi fácil. Então, assim, eu enfatizo aqui a importância de você ter uma liderança ativa, uma liderança empática, uma liderança que se coloca no lugar do outro. Porque todos os dias, quando as equipes chegavam para trocar o plantão, nós nos reuníamos
e fazíamos uma prece, uma oração, colocávamos todas as orientações ali em dia, esclarecia dúvidas, porque como a demanda era muito grande, eu estava sempre recebendo alguns funcionários que ainda não tinham experiência, que era algo novo para eles. Então, essa questão da liderança, isso é um papel fundamental. E quando o profissional sente confiança em você, no seu trabalho, nossa, tudo se torna melhor. Verdade. Até na evolução do quadro, né? De melhora, né? Sim. E quando ele tem confiança em você, como Rosângela falou, eu forcei, porque se é outra pessoa, às vezes não, entra aqui, você vai trabalhar, é o seu dia do plantão, você está escalado aqui, não. A gente tem que ter essa sensibilidade, porque estamos lidando com seres humanos dotados de sensibilidade, de medo, de tudo quanto é sentimento. Sim. E se você não sabe lidar com pessoas, realmente é muito complicado. Então, a habilidade de lidar com pessoas, eu acredito que é um diferencial para todo líder, para todo coordenador, para todo profissional que está na assistência. A gente precisa ter essa sensibilidade. E teve profissional, assim, a Rosângela levou um tempinho para chegar, né? Teve mais profissionais da área de saúde que ficaram assim na mesma situação, com medo de ir trabalhar? Tivemos vários casos. Inclusive, nós temos o relato de um profissional que ele era lotado num outro setor. Esse setor foi extinto por conta da mudança, né, da estrutura, né, do hospital. E esses profissionais ficaram com muito medo. E eles foram escalados para trabalhar, remanejados para trabalhar no setor do Covid. E eles ficavam com muito medo e acabavam indo para outros setores. E aí eu ia lá com toda a paciência, vamos aqui, vem aqui, conversa comigo. Qual é a sua angústia, qual é o seu medo, qual é a sua preocupação? E eles iam falando, e aí eu ia justificando, ia ensinando. Olha, eu vou te ensinar, eu vou estar do seu lado. E aí depois eles iam, e até hoje eles têm um testemunho lindo, porque eu tenho profissionais que atuaram na linha de frente nessa equipe que nunca se contaminou pelo Covid. E eles falam mesmo abertamente, olha, eu dou graças às orientações que eu recebi e é devido a isso que eu até hoje nunca me contaminei, porque eu era chata, tá? Lava as mãos, tira a máscara, quando tiver em ambiente onde está ali uma certa aglomeração, tem que estar de máscara, quando sair, lava as mãos, entra e sai do setor, lava as mãos. Então, assim, isso são orientações que tem um resultado. Às vezes a pessoa acha que não, mas tem. Você foi uma psicóloga, né? Bem racional. Exatamente, né? uma enfermeira psicóloga. Enfermeira psicóloga. Bacana. Mas vocês perderam alguns amigos? Alguém, pessoal de... Perdemos. Médico, enfermeiro, perderam? Sim. Inclusive, eu perdi uma professora que eu adorava. Nossa, foi muito triste para mim, assim, porque... Professora? Aprendi. Ela foi minha professora na graduação, uma pessoa inteligentíssima. Ela estava em São Paulo, atuando na linha de frente, se contaminou. Ela tinha um grau de obesidade e aí acabou evoluindo e foi a óbito. Então, isso me marcou demais. Eu perdi 6 tios, perdi o meu irmão. E 6 tios? 6 tios. Nossa! Foi bem... E eu tenho uma tia que faleceu dentro da ambulância, que não deu tempo de chegar no hospital. Nossa, imagino como você estava, né? Na linha de frente do Covid e perdendo parentes, amigos. O meu irmão, eu tenho alguns irmãos, né? Minha família é grande. Eu tinha 12, aí o mais velho faleceu e teve o outro que também pegou Covid e ficou muito grave. Ele não quis ir para o hospital, acabou ficando em casa, cuidou em casa e ele se recuperou e depois a gente fez um encontro, fez até um culto de ação de graças, né? Por conta dele ter superado e sobrevivido a esse grau do Covid que foi. Ele ficou saturando muito baixo. Se ele está no hospital, era indicação até de intubação, mas ele não quis ir. Ele se recusou com medo por conta do outro irmão que já tinha falecido há 3 meses. Ele se recusou e ficou tratando em casa. Minha e irmã graças também. a Deus. Minha irmã e meu cunhado.
A gente contratou um médico só para cuidar deles em deles. casa. Passaram um pedaço muito difícil. E ele se emociona até Ficaram hoje por conta, né, Não quiseram porque ele hospitalizar. ele achou que ia morrer também, mas ficou em casa. Então eu acredito que muitas pessoas fizeram isso também, né? Porque não estava fácil, tudo muito lotado, serviços, né? Uma espera muito grande. Sim. O outro tópico que Aham. eu pontuei aqui é que o Covid, ele é uma doença cruel demais por conta do isolamento. Rosângela também, se quiser comentar, Uhum. porque às vezes eu tô aqui, vocês estão falando, Aham. eu tô anotando. Aham. Mas aí você faz assim, você pode entrar também. Tá ótimo, pode Tá? deixar. O isolamento. E o isolamento, quando a pessoa está diante de uma situação desconhecida, que não sabe qual é o fim daquilo ali, como é que vai se decorrer, né? Ele entra em desespero. E a gente observou dentro desses grupos de pacientes que foram admitidos, que ficaram internados com a gente, que o isolamento para muitas pessoas foi muito difícil. Eles choravam, eles entravam em desespero, tinha alguns que queriam ir embora, que não queriam ficar mais ali, e a gente tinha que atuar com essa delicadeza, com essa sensibilidade de dar apoio àquela pessoa. Então, assim, é uma doença muito solitária. E pessoas que ficavam internadas, isoladas, elas não poderiam interagir entre elas, e só quem interagiam eram os profissionais. Então, os profissionais de enfermagem, principalmente, foram, assim, A família deles, né? excepcionais. Não podia fazer nenhuma ligação. Depois de um tempo, é que foram surgindo, né, sugestões, ideias, Isso. e aí a gente começou a De ter, vídeo. a partir, né, de uma iniciativa da psicologia, a visita virtual. A princípio, quem estava dentro da enfermaria, porque quando a gente entrava, a gente não saía mais, a gente recebia as refeições dentro do setor, tinha um lugar reservado, então a gente fazia rodízio para os profissionais irem fazer suas refeições, o banheiro era ali dentro do setor, então a gente entrava e ficava, não saía, só saía quando terminava o plantão. E aí a psicologia veio com essa iniciativa maravilhosa, e aí trouxe um tablet, e o profissional de enfermagem segurava aquilo ali, todo paramentado, e fazia, né, aquela interação com a família em casa, e o paciente Era tablet? era um tablet. tablet, Mas é do hospital? Era, a princípio, o pessoal da psicologia comprou, conseguiu. Eu sei que depois tiveram alguns, né? Porque cada setor Covid, porque foram vários setores, por conta da quantidade de pacientes. E aí o pessoal não tinha celular? não podia. Não podia entrar com o celular. Só podia entrar nem com a roupa do corpo, né? Não entrava nem com A gente roupa, dava o gente. pijama, Nossa, né? que sufoco, hein? Não podia trazer Eu porque também não ia Ah. querer ir pro hospital, não. tudo Eu era... ia fazer como minha irmã fez. Todos os pertences dos pacientes eram catalogados, preenchia, né, um documento, e a gente entregava para a família. Então não ficava pertence nenhum com eles. Nossa, que situação, Imagino, né? E assim, uma coisa assim que ela estava falando, que nós profissionais aqui, era assim, que colocava, né, o tablet para eles ver. Aí teve uma vez, marcou muito, era 2h da manhã, eu estava super cansada, e os pacientes, 2 pacientes novos querendo ir embora. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um louvor, que eu também tô doida para ir embora. E comecei ali, era uma sala enorme, né, um salão, coloquei um louvor, e começamos. Aí esse pastor começou, vou falar a palavra. Eu falei, pode falar. A outra lá falou assim, vou cantar. Eu falei, vamos cantar, gente. Amanhecemos, os pacientes e eu ali, no meio do salão. Eu estava assim, cansada, com farofa, como disse minhas amigas. Morta com farofa. Morta com farofa, mas estava ali aliviada. Que Parece que bacana. Deus colocou anjos ali que estavam nos, assim, nos renovando a cada hora. Aí quando eu olhei assim, estava já todo mundo dormindo, os pacientes. E eu falei, gente, eu tô acabado, vou me encostar aqui no sofá. Encostei e cochilei. Quando foi 6h, menina, Rosângela, tá todo mundo quieto. Eu falei, graças a Deus, gente, ó, tá com vocês aí que eu tô indo embora.
Que experiência bacana, né? Sim. Tem hora que bate o desespero, né? Porque E nessa hora vocês buscam a espiritualidade Sim. e traz renovo, Com né? certeza. Paz, que excede tranquilidade. sim. Né? É verdade. Todo mundo dorme, né? Dorme. Com Quando certeza. você tá em paz, né? Você sossega Você seu consegue, espírito e tudo se acalma. Cortisol abaixa. Isso. Que legal, fiquei até emocionada É, agora. mas é emocionante mesmo. É verdade. E assim, eu dedico, né, esse momento ao reconhecimento da enfermagem. Porque o ano de 2020 foi um ano que foi um marco para a enfermagem, que ela estava sendo homenageada. Fomos né? heróis, né? E aí Sim. depois veio E a hoje? pandemia. E aí os profissionais de enfermagem fizeram todo esse diferencial. Não só o paciente, o profissional que estava lá na alta e média, né, na assistência ao paciente internado, mas os profissionais da atenção básica que visitavam as casas, que recebiam esses pacientes, né, esses familiares, que identificavam, que encaminhavam, que tiveram todo esse cuidado com a vida dessas pessoas. E eu aqui deixo o meu agradecimento a todos os profissionais que estiveram envolvidos, que trabalharam comigo, e meus pacientes também, que até hoje eu encontro na rua, eles me cumprimentam, porque às vezes você não imagina, mas a gente fica marcado na memória deles, porque é um momento marcante, um momento de dificuldade. Eu tinha pacientes ali que nunca tinham ficado internado, e eles internaram pela primeira vez ali. Então todos os profissionais, eu digo que até Rosângela também deve ser abordada muitas vezes na rua, olha, você cuidou de mim. Verdade. Às vezes a gente não lembra, porque foram muitas pessoas que passaram pela gente, mas assim, o meu agradecimento a cada profissional da enfermagem, vocês são excepcionais, e aqui assim, é a minha admiração, aquele profissional que atua com carinho, com atenção, com cuidado e que tem orgulho de ser da enfermagem. Eu sou uma enfermeira apaixonada pela enfermagem, independente, né, do nível, se é da atenção primária, se é já de uma atenção um pouco mais de alta e média complexidade, mas eu deixo aqui registrado o meu agradecimento. Bacana. E assim, a nossa vitória, porque eu dedico aos profissionais de enfermagem essa vitória. Hoje a gente tem alguns casos? Tem, mas já está mais controlado, né? Temos as vacinas, as pessoas já têm mais conhecimento sobre como é o comportamento da doença, como tratar. Logo no início a gente não tinha isso. Então foi super desafiador e realmente fomos heróis. Bacana. Então, em nome da equipe toda que trabalhou com você, mais os outros, a gente agradece pela capacitação que você nos deu. Eu fico assim até emocionada, né? Que pela força que você nos deu, o profissionalismo que ela passou pra gente, né? A gente tinha medo, a gente tinha angústia, mas ela ali calma. E ela não era só a profissional ali. Se a gente atrasasse um pouco, ela ligava. Rosângela, você tá bem? Tá tossindo? E como é que você tá? Ela tinha preocupação conosco. Não só ali dentro do hospital, mas fora também. Porque ela virou uma mãezona da gente. Verdade. Era uma mãezona da gente, ligava, vocês estão bem? O que está acontecendo? Final de semana, ela foi uma mulher incansável, não é porque ela está aqui na nossa frente, não. Ela foi uma mulher incansável. Até os finais de semana ela aparecia lá para ver a gente. Como vocês estão? Vocês estão se alimentando? Fete, tem que comer direito, Fete, porque senão, e não sei o quê. Tá, pode deixar. Então, assim, ela foi incansável. Tem um troféu para entregar a Maria de Fátima, a enfermeira psicóloga, porque nos deu força para trabalhar ali. E falando de um exemplo das pessoas que estão nos conhecendo, ficou internado um genro e uma sogra. Eles vieram visitar Macaé e aqui contraíram o Covid. O genro evoluiu, saiu bem. A sogra foi para o CTI. E eu ia visitar, porque a conhecia, né? Ia visitar no CTI, sempre falava no ouvido dela, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. E quando ela acordou do coma, né? Foi desestubada, ela falou assim, menina, eu sonhei com você. Aí eu sonhou comigo, sonhei, que eu estava indo em um campo cheio de flores brancas
e de repente, aquela luz lá na frente, e atrás eu vi você. Não tá na hora não, menina. Larga de ser boba. Assim mesmo, do jeito que eu falo com os pacientes. Larga de ser boba. Vem embora. Você tá muito nova para morrer. Aí ela disse que olhava para trás assim. Aí a Lúcia falava com ela. Pode ir, vai atrás dela. Pode ir que eu permito você voltar. E ela correu. E ela acordou. E a primeira pessoa, quando ela acordou, ela mandou me chamar. Eu subi no CTI. Ela, eu sonhei com você, minha filha. Aí eu falei, meu Deus, e até hoje a gente se fala, a gente é amiga. E assim, ela ficou com sequelas, né? Com depressão, aquilo tudo, né? Sim. Mas eu tô sempre dando uma força a ela, tornando-nos amigas. Bacana, bacana. Vitinho, a gente ainda tem mais quanto tempo? Tem 20 minutos. 20 minutos. Acho que chegou, já fiquei preocupada que eu acho que já tem outro podcast, né? Não, mas tem 20 minutos. Tem. Gente, é bacana. Enfermagem, espiritualidade e religiosidade. Falar um pouquinho aqui, voltar na teoria, antes pra gente passar aqui mais pras meninas. Fala assim, a espiritualidade e a religiosidade compõem um elemento importante no cuidado da enfermagem. Por esse motivo, o modo de identificar e ofertar tal cuidado vem sendo alvo de pesquisa. Debates e tentativas de sistematização de possíveis intervenções. A gente que é do NAE, né, a gente sempre tenta ouvir mais, né, porque ali na verdade não é um proselitismo religioso. A gente faz uma escuta ativa, acolhe e começa a perguntar um pouco, interagir, como que você está hoje, né? Tá tudo bem por aí? Tem algo a comentar? Como que você está se sentindo? O que que traz forças para você nesse momento desafiador? Aí a gente abre o leque para a espiritualidade, né? Muitos falam família, o Moisés Grossman, o psiquiatra, fala que família é Deus. Foi uma menina que eu visitei na pediatria, né? Ela não tinha referência assim, de religiosidade, mas ela trazia a família no coração com muito amor e era algo que trazia força para ela viver, né? Então, tal faceta tem suas raízes históricas. Nós somos seres históricos, né? Em meio às ações empreendidas por sacerdotes, curandeiros que visavam em outras coisas a cuidar de pessoas doentes. Antigamente, né, a gente tomava, era chazinho, era reza, na roça era parteira, né? E como eu cresci assim, né? Através das rezas, dos chazinhos, dos matinhos, das alimentações, né? E era muito interessante, pois o adoecimento era frequentemente compreendido como castigo das divindades ou ação de espíritos malignos. A gente pega também algumas falas assim nos leitos. É aí que entra a pós em espiritualidade na prática clínica. Isso é uma religiosidade negativa, né? Sim. É uma religiosidade que traz culpa. Sim. Que traz culpa. Todos nós somos suscetíveis à doença. Não é porque um é merecedor e o outro não. E aí, com uma fala, com uma atenção nessa fala, a gente tenta, né, levar esse paciente para um lugar de leveza e mostrar para ele que não é bem assim. Então a gente precisa estar preparado, porque às vezes o que traz sofrimento ali, até o adoecimento para ele, o aumento de cortisol, né? Eu ouvi uma vez um irmão, né, que estava cuidando do outro irmão que estava acamado, e ele, acho que ele tinha amputado. E aí esse irmão era muito religioso e ele virou pra gente, né, e falou, ele tá pagando tudo que ele fez. E aí a gente tentou conversar com ele e assim, e o cuidado, né? Porque tudo que a pessoa fala, aquilo tem um impacto na saúde. Exato. E o teu irmão estava ali do lado. Então eu tentei esclarecer um pouco para ele sobre isso, mas ele era muito resistente. E aí eu fui, né, pegando leve, mas isso causa um impacto muito negativo na saúde.
que é a questão da culpa, Exatamente. Sim. né? Você lembrou de alguma coisa? Lembrei. Quer falar? Sim, sim. Eu acho que tudo o que se falou remete à humanidade, né? Nós, seres humanos, né, com o passar dos anos, a gente vai enfrentando desafios diferentes, né? Os desafios que a minha mãe enfrentou não são os mesmos que eu estou enfrentando e não são os mesmos que as minhas filhas enfrentam e vai enfrentar. Então, todos nós carregamos conflitos que foram gerados lá na infância, traumas de infância, rejeição, baixa autoestima, falta de coragem, de amor próprio, e isso acaba comprometendo a nossa qualidade de vida e o nosso comportamento e interagir socialmente. E essa questão da culpa, realmente, às vezes as pessoas ficam refletindo, pensando, nossa, será que hoje eu estou pagando pelo que eu fiz lá na frente com fulano, com ciclano? Ou às vezes nem traz essa reflexão. Mas tudo que a gente faz fica registrado, a gente não esquece, está dentro da nossa memória, faz parte da gente. Então vamos fazer o bem, se você pode escolher, né? Vamos ajudar as pessoas, vamos tentar servir, que isso traz muitos benefícios para o nosso corpo. Fala-se muito aí que quando você ajuda o próximo, né, você libera alguns hormônios de prazer, de satisfação, de realização. Então, quando você ajuda o outro, você acaba se ajudando. E, assim, tá difícil de que as pessoas entendam isso. Eu vejo que, às vezes, você poderia optar por ter uma ação que não vai modificar tanto a sua vida, mas vai fazer uma diferença e tanto para a vida do outro, principalmente para quem está internado. Eu vejo alguns exemplos, porque eu também faço parte do NAE, eu também vou à beira-leito ouvir esses pacientes, e é um momento de tanta vulnerabilidade, de tanta tristeza, porque dependendo da doença que tem aquela pessoa, às vezes ela se vê no fim da vida ali. E o que ela tem? Ela só tem a mente dela, só tem os pensamentos, né? E quando você tem alguém para compartilhar e para te ouvir, isso acaba dando uma oportunidade para que essa pessoa coloque algo para fora que ela estava guardando. Então eu vejo, né, o NAER, né, como esse momento, essa pessoa que vai ali para ouvir. Que já houveram alguns casos de pessoas que estavam sozinhas, que a família não visitava, e a única pessoa que visitava, né, que chegava à beira-leito para conversar com esse paciente, eram esses profissionais, esses voluntários, esses religiosos que vinham com o coração aberto e que não vinham impor qualquer coisa, eles só vinham para ouvir, acolher, tirar um sorriso daquela pessoa. Então eu acho muito importante, se você puder um dia qualquer da sua vida modificar a vida do outro para o bem, faça. Pode até aproveitar e fazer o convite, as inscrições estão abertas para ser voluntário, né, do NAE, né? Eu vou fazer. São todas as religiões são bem-vindas. Eu achei muito interessante esse projeto de vocês, porque às vezes dentro dos hospitais, por religiosidades, né, atrapalha muitas vezes chegar a palavra aos pacientes, né, que só ia pastores, padres, né, e quando eu soube que o NAER tinha pessoas espíritas, né, candomblecistas, e eu fiquei assim, meu Deus, chegou o projeto certo, porque às vezes as pessoas são do espiritismo, e eu, né, 30 e poucos anos de hospital, e aquele evangélico ali, e tá ali em cima ali daquela pessoa. Cara, de repente o cara é espírita, quer ouvir outra palavra. O NAER não fala em religião, fala no acolhimento, na palavra, isso que os pacientes querem. Quando um paciente está no leito, ele não quer saber qual religião ele é, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é umbandista. Ele quer uma palavra de acolhimento, uma atenção, porque estão ali solitários, sem ninguém por perto. E só tem a gente ou na erra agora, né? Graças a Deus. Então, eu achei lindo esse projeto de vocês. Porque vocês
acabaram com a intolerância religiosa. Isso Pois aí. é. Né? Acabaram com a intolerância religiosa, que é isso que o mundo precisa, acabar com essa intolerância. Não é porque eu sou evangélica, não vou chegar perto do espírita, o espírita não vai chegar perto do evangélico. É no hospital que acaba tudo isso. Acaba. Todos somos um no hospital, né? É no hospital que acaba isso. O evangélico vai cuidar do espírita assim como ele cuida do católico. Então, acaba ali. Então, Até assim, porque se não acabar, você vai ter um preconceito com relação àquele Sim. paciente e você não vai Sim. cuidar dele da maneira que ele precisa ser cuidado. Você já Verdade, vai olhar verdade. com preconceito, com resistência Verdade. e não vai cuidar dele. Tem que ser um ser humano cuidando de outro ser Isso, humano, né? Isso mesmo. Porque a gente sabe onde dói. Né? Enquanto Você o não vai fazer com mundo outro, não você tiver quer que faça com você. esses olhos de ver ser humano com ser humano, que não existe cor, raça, não existe isso. Existe ser humano para ser humano. O mundo vai ser assim, melhor para os nossos netos, para os nossos filhos. Eu creio muito que isso ainda um dia vai acabar, esse negócio de racismo, preconceito aqui, essas coisas, essas intolerâncias religiosas, isso vai acabar, porque somos seres humanos com seres humanos. Eu conversando com você, eu sou uma negra, a minha raça é essa, e você é sua raça branca. Mas estamos conversando como qualquer outro ser humano. Sim. Interagindo, né? Trocando ideias, é isso que o mundo tem que perceber. Não esse ódio que tem, né, do racismo, esse ódio de intolerância religiosa. Isso acaba muito com os seres humanos, e tem muitos seres humanos. Você disse aí que esse professor falou sobre as mulheres negras, né? Aqui eu venho também defender, representando as mulheres negras. A gente tem uma bagagem muito triste lá atrás. Sim. A gente vem História, né? uma história de Transgeracional. escravidão, uma história que minha mãe ficava, não pode ir ali porque ali é coisa de branco, e isso me travava muito. E a minha Me gerou traumas de infância. me gerou trauma de infância, mas a verdade é que eu tinha uma avó que era além do tempo dela. Ela falava assim: estou criando neta para ser patroa e não escrava. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou onde eu quero, eu entro onde eu quero. Tem amigos médicos, tem amigos mendigos, tem amigos viciados, tem Palavra amigos. forte que você tomou, né? Eu tenho, assim, todos amigos, mas eu trato como seres humanos. Então, assim, nós temos que acabar com isso. O Brasil, o mundo tem que acabar com esse ódio de ter, ela é negra, ela é branca, ela é indígena. Tem que acabar com isso. Todos nós somos seres Tem humanos. um fato que eu me lembro agora, envolvendo até a Rosângela, que tinha uma acompanhante e Rosângela estava cuidando daquele paciente. A acompanhante chegou para ela e falou assim: você é da limpeza? Aí ela falou: não, eu sou a técnica de enfermagem, eu estou cuidando do seu paciente aqui que você está acompanhando. Ah, não, porque aí ficou assim olhando com desdém, né? Olha, aí ela foi pro posto, chegou lá: pode um negócio desse? Essa mulher perguntando se eu sou da limpeza. Eu tô na enfermagem há 30 e tantos anos, trabalho aqui já há tantos anos. Então, assim, observa-se realmente esse preconceito, né? E que isso acabe, porque nós estamos aqui para contribuir dentro das Com nossas certeza. possibilidades, das nossas habilidades, independente da nossa cor, gente. Somos Verdade. pessoas, sentimos dores do mesmo jeito, sentimos alegria do mesmo jeito. Então, se você puder optar por gerar uma alegria, uma satisfação naquela pessoa, faça, independente da sua cor, da sua Verdade. classe social, porque isso traz uma coisa muito boa, é uma onda, a onda do bem, já ouviu Com falar? certeza, é A verdade. corrente do bem. E assim, eu até quero fazer uma observação em relação aos nossos gestores, né? Que eu estou vendo que eles estão tendo uma sensibilidade absurda. Eu, assim, estou impressionada porque hoje nós, dentro do hospital onde a gente trabalha, temos a comissão de humanização, que é uma comissão que ela é uma, digamos, estabelecida pelo SUS, né? Que é
a nossa lei que rege o nosso Sistema Único de Saúde, e hoje nós somos muito atuantes dentro do hospital. Então a gente ouve os funcionários, a gente ouve os pacientes, a gente ouve os usuários, acompanhantes, e eu vejo, né, eu quero até agradecer e parabenizar essa sensibilidade dos nossos gestores, dos nossos diretores dos hospitais, que podem estar decidindo, né, por implementar essas comissões, esses serviços, e de estar melhorando, olhando pela gente, pelos profissionais. Eu acho isso muito bacana mesmo. Bacana. Eu lembrei aqui, quando a gente fala da culpa, né? Eu lembrei aqui de um caso de uma paciente na clínica, quando a gente fala assim aqui da questão do castigo das divindades ou ação de espíritos malignos, né? Quando a pessoa está lá doente, carregando alguma culpa, né? E isso com certeza traz malefícios para o fisiológico. E a gente, como NAER, né? Como voluntário lá, eu sou voluntária lá, formada em pós-espiritualidade, eu lembrei de um caso de uma menina na clínica que ela tinha 4 anos de idade e ela com o pai no bar, porque o pai é alcoólatra, né? E ela ouviu com 4 anos de idade que o pai falando pro amigo que ele tinha outra mulher, que ele traía, né, a mãe da criança. E ela guardou aquilo por muito tempo. Só que quando a mãe dela ficou grávida, o pai não quis assumi-la, ou seja, ela foi de uma gravidez indesejada, né? E a mãe só casou quando ela estava com 8 meses de barriga, que o pai resolveu assumir a gravidez e a mãe. E aí, quando essa paciente já estava com uns 30 anos, hoje ela tem 35, ela participa de um treinamento de programação neurolinguística, PNL, e que começou assim a ter muito autoconhecimento, e aí as chaves vão virando. E um dia na cozinha veio esse episódio. Veja, eu não lembro nada com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade ela se lembra de ter ouvido o pai dela falar, né, que estava com outra mulher. E aquilo causou para ela um dano muito grande. Imagino. Né? E ela hoje não é casada, se separou, viveu só 3 anos, está desempregada. Na constelação familiar diz que o pai que encaminha o filho para o mundo. A mãe é aquela que nutre, que abraça, que acolhe. E ela não consegue sair de casa, porque ela se sente culpada. Culpada. Nossa. De ter sido Concebida. num momento indesejado. Então ela não consegue ir para o mundo, ela não consegue se desprender. E ela vai para a clínica para que a gente possa tratar desse emocional dela. E a mãe dela também é uma pessoa doente, carregando muitos traumas de traições, toma remédio, é depressiva, e todo tempo ela fala: você precisa me ajudar, minha filha. Né? Mas como? Ela precisa de um tratamento. Então ela coloca toda a carga, o peso sobre a filha. E essa menina, ela não consegue ir para o mundo. Coitada. 35 anos desempregada. Filha única. Olha o peso. Então a culpa é algo que realmente adoece. Ela precisou fazer uma cirurgia. Ela sempre teve muita asma e precisou fazer uma cirurgia para tirar uns ovários. Então a gente vê, eu estudo até um livro chamado Um Curso em Milagres, a gente fala da importância do perdão. A gente pensa que a gente não precisa perdoar ninguém, mas se você for fazer lá uma retrospectiva lá na sua infância, precisa perdoar o pai. Então a gente carrega muita coisa inconsciente, né? E esse livro é fantástico, porque a gente treina a nossa mente diariamente para desfazer, não é nem aprender, é desfazer tudo que acarretou doença na gente, comportamentos automáticos que acaba deixando a gente adoecida. Nesse treinamento a gente consegue identificar, peraí,
aqui está errado, vamos corrigir a nossa mente, né? Mas a gente está terminando, né? Falta quantos minutos? Um minutinho. E eu quero aqui agradecer, vamos marcar outro podcast, Vamos sim. né? Vamos sim. Rosângela, que tem coisa Adorei. aí para compartilhar aí pra Muita. gente, que você é da Eu sou movimento ativista do movimento negro. bacana, tem E coisa do- aí E também do grupo que ajuda mulheres. Do né? grupo Do movimento de mulheres movimento de mulheres que transformam vidas. bacana. Depois a gente vai falar sobre isso. Olha, eu quero agradecer de coração. Eu estava muito tempo querendo trazer aqui, né, nossa amiga Fátima, Fátima. e ela trouxe você, que foi um presentão pra gente. Obrigada. A mesa ficou riquíssima, Obrigada. né? E agradecer de coração. Sei que vocês têm uma agenda muito cheia de cuidar muito das pessoas lá no hospital, mas que nessa tarde vocês possam ser plenas, cheias de esperança, de Obrigada. alegria, e reconhecer que tudo que acontece tem um propósito. Com certeza. Tá bom? Quero deixar a palavra final aí para vocês, alguns comentários finais pra gente encerrar. Quero agradecer o convite, né? Dizer que eu estou muito feliz por estar aqui ao lado de Rosângela, minha amiga, que eu adoro. E dizer que, enfatizar, né, a sua fala, que tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Então, estamos aqui representando a enfermagem, agradecendo, né, tendo essa oportunidade. Porque Representando o NAER também, representando NAER, Humaniza SUS, HPM, né? Uhum. e dizer que valorizem mais, né? Porque todo mundo está enfrentando uma batalha, né? Dentro da sua mente. E tudo começa na mente. Às vezes você desenvolve uma doença, principalmente as doenças autoimunes, doenças emocionais, por conta de, às vezes, uma experiência ruim que teve lá na frente, ou que teve, né, em algum ambiente, ou seja familiar, seja profissional, alguma frustração. Então, vamos ter mais sensibilidade com as questões do outro. E vamos viver, cuidar uns dos outros, sendo responsáveis consigo mesmo, dando uma ênfase ao autocuidado, né? Vamos cuidar da nossa saúde, porque gente doente não consegue cuidar de ninguém, né? Verdade. Então vamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo e principalmente do nosso espírito, que é Isso ele aí. que Amém. nos dá a paz que a gente tanto precisa. Tá? Isso aí. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Espero participar de outros e contem comigo. Bacana, Fátima, muito obrigada. Estou muito feliz. Nossa amiga Rosângela, considerações finais? Eu quero agradecer a Fátima, né, que por ter me trazido até aqui para te conhecer, né? E assim, maravilhoso. Quero falar com as mulheres negras que a gente pode estar onde a gente quiser. E agora, dia 1º de março, vai entrar o 21 dias de ativismo contra o racismo. E nesse mesmo tempo tem um Dia da Mulher. Então a gente pode estar onde a gente quiser, né? É só ter um bom conhecimento. E é o que eu falo sempre com a minha família: educação. Educação. O conhecimento perante a educação te leva a qualquer lugar. Eu falo com minhas sobrinhas, eu tenho uma sobrinha economista, tenho uma outra enfermeira, e eu sempre falo, estudar. Eu estou fazendo gestão pública em saúde pública para que a gente possa ir além. Sim, Porque quando a gente tem um conhecimento, ninguém nos barra. sim. Então a gente tem que ter o conhecimento, principalmente conhecimento em Deus, Sim. para que Ele nos liberte. Liberar perdão, quando a gente libera perdão, a gente libera paz. Sim. Então a gente fica em paz. Então, que nessa tarde, todas que estão nos ouvindo, liberam perdão, estejam onde quiser estar para ser felizes. Isso aí. Vem o Dia da Mulher, 8 de março. Parabéns para todas as mulheres. E eu vou voltar aqui para falar das mulheres Isso, das negras. Com certeza, Rosângela. Obrigadão. Nada. Tá? Até o próximo podcast. Obrigada aí, pessoal. Um grande abraço.